Falar de Estados Unidos é algo que é de interesse de todo mundo que está aqui assistindo Conexão Imigração USA, que é um programa que passa todo domingo aqui na Record Américas, antes do Domingo Espetacular. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e no curso da minha carreira eu já tive a oportunidade de fazer parte da história de vários brasileiros e brasileiras que realizaram o seu sonho americano. E é claro que no momento de aprovação daquele green card, o sorriso estampado no rosto. Eu ajudo a trazer o sorriso e a convidada de hoje ajuda a dar um sorriso mais bonito para brasileiros que querem morar aqui na terra do Tio Sam e também para aqueles que querem atuar como dentista aqui nos Estados Unidos. Eu hoje vou bater um papo com a Letícia Silva, do Ideal Institute, que é uma dentista brasileira que fez o que muitos sonham, que é trazer a sua carreira de sucesso do Brasil para cá e embelezar sorrisos em todos os Estados Unidos e fazer a diferença para brasileiros que estão aqui. Letícia, é um prazer ter você aqui hoje. Prazer é todo meu. Letícia, vamos falar de sorriso. É mais fácil ser dentista aqui ou no Brasil? Ai, meu Deus. Eu acho que aqui. Por quê? Uma curiosidade, por quê? Eu acho que pela valorização da profissão, aqui o dentista é extremamente respeitado. Então, eles entendem qual foi a jornada que a gente seguiu para chegar na cadeira e dar um diagnóstico e falar o que você precisa. Então, pelo respeito que o profissional tem, eu me sinto mais respeitada, então é mais fácil a comunicação. A gente fala que precisa daquilo, mostra, por exemplo, um raio-x, olha, tá vendo aqui, você tem uma cárie e tal. Então, as pessoas respeitam mais. Eu acho mais fácil lidar quando você tem mais respeito. Então, eu acho que é isso que acontece muito aqui. Eu imagino, Letícia, que ter essa experiência de ter atuado como dentista no Brasil e agora atuar como dentista aqui, não foi uma que aconteceu da noite para o dia. Foi uma que, com certeza, teve percalços. Eu vim do Brasil para cá uma pirralha. Então, eu não fiz faculdade no Brasil, eu me tornei advogada aqui. Então, eu não passei pela mesma jornada acadêmica e a mudança e, francamente, a coragem de começar do zero, né, depois de ter uma carreira estabelecida no Brasil. Antes de você compartilhar com os nossos telespectadores como foi essa jornada, os percalços, minha pergunta, valeu a pena? Valeu. 100%. Eu faria tudo de novo, sem dúvida. Eu começo desse ponto porque a gente vai falar agora das dificuldades. E eu ouço muito de profissionais como você. Ah, eu já estou com a minha carreira estabelecida. Ah, vai dar muito trabalho. E a minha pergunta sempre é, e se valer a pena? Vai mudar a sua perspectiva? Porque fácil não vai ser. Não. Então, hoje você atua como dentista no estado da Flórida. Isso. E eu acho importante a gente falar de estado da Flórida porque aqui a licença de dentista é estadual. Isso. Diferente do Brasil, que é nacional. Isso aí. Como que você se encontrou nesse processo de validação? Compartilhe um pouco da sua experiência. Foi fácil? Foi difícil? Quais foram os percalços? Como que você falou, tá, eu sou dentista no Brasil, vida mudou, vou para os Estados Unidos. Como é que você começou? Por onde você começou essa jornada de validação aqui? Primeiramente, eu comecei buscando informação. E uma coisa que eu sabia que eu ia precisar, óbvio, inglês, né? Não adianta a gente vir para cá, principalmente Flórida, a gente se acomodar e achar que falando português e um pouquinho de espanhol a gente vai se virar e alcançar o que a gente quer. Então a primeira coisa que eu fiz é comecei a estudar inglês. E aí eu comecei a procurar informação principalmente com pessoas que haviam passado pelo processo, né? E era muito difícil, na época não tinham muitos brasileiros que tinham passado pelo processo. E aí de pouquinho em pouquinho, ligando para universidades, eu colocava meu marido para ligar, né? O Júlio ligava para mim para perguntar, porque eu não tinha inglês ainda. Então eu fui buscando informações e com as informações que eu tinha, eu fui seguindo o passo a passo, que era TOEFL, né? Que era a prova de proficiência em inglês, os boards, o Green Card, né, que é a parte migratória que é a mais importante, sem a legalização você não consegue fazer nada disso. Uhum. Então eu fui buscando passo a passo, seguindo passo a passo de tudo que eu precisava, experiência como assistente, eu fui entendendo o que né, a universidade considerava importante e eu fui seguindo o passo até chegar ao ponto que eu fui convidada para uma entrevista na universidade, que é o que todo mundo sonha, receber a carta, né, um convite para uma entrevista. E não só você conseguiu um convite para uma entrevista, mas você foi aluno de uma das universidades de maior prestígio no estado da Flórida. Sim. Né? E uma coisa você falou, eu quero pontuar uma coisa que você compartilhou, que eu acho fantástico, quando você falou que você
foi trabalhar como assistente para entender a dinâmica de um consultório aqui nos Estados Unidos. Isso. E lá no nosso escritório, quando alguns profissionais da área da odontologia, ortodontia, vêm conversar com a gente compartilha com eles que é mais fácil você se legalizar nos Estados Unidos como um assistente odontológico do que como um dentista. Porque o caminho até o licenciamento de dentista ele é tão longo que... E também os consultórios têm uma defasagem muito grande das assistentes odontológicas, que, francamente, são o que carregam, né, o baseline de receita de um consultório odontológico. Mas é preciso entender essa nova dinâmica de atuação e você não entende do lado de fora. Não entende. Como funciona o trabalho de uma assistente odontológica aqui? O que ele ou ela fazem? Tem que fazer curso, tem que fazer licença? Como funciona? Bom, o assistente aqui nos Estados Unidos nos permite, por exemplo, atender mais paciente ao mesmo tempo. Enquanto no Brasil a gente tem 1 ou 2 cadeiras para atendimento, aqui a gente consegue com o dentista ter 6 cadeiras de atendimento. Porque o assistente aqui, ele é autorizado a fazer qualquer procedimento que seja reversível. Então, por exemplo, o raio-x ele pode tirar, moldagem, fazer um escaneamento, fazer o dente temporário, cimentar esse dente temporário, tudo isso o assistente pode fazer, o que no Brasil não é permitido um assistente fazer. Então, a gente consegue salvar muito tempo. Enquanto eu estou fazendo um procedimento que só eu posso fazer nesse paciente, eu tenho mais 3 assistentes trabalhando em outras salas fazendo outros procedimentos. Então, isso adianta muito o nosso lado. Então, eu sempre falo assim, imagina você chegar com a experiência de dentista, como eu cheguei. Eu me formei em odontologia, fiz especialização em ortodontia. Eu cheguei, o meu primeiro trabalho, o meu inglês era quase 0. Eu trabalhei num consultório americano, eu ganhava muito bem a hora, porque eu era orto. Então, eu sabia o que eu tinha que fazer. Era eu que tirava todo o fio, toda a borrachinha, trocava o fio, eu já sabia o que eu estava fazendo. Né? Então, ele me valorizava muito, apesar de a gente não se comunicar muito bem, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Então, eu já tinha um salário muito bom por causa da experiência que eu tinha no Brasil. Então, o assistente, ele tem permissão de fazer muita coisa. E se um dentista gosta de você como assistente, você está feita para o resto da vida. A gente lá no escritório faz com frequência processo de green card por oferta de trabalho para dentistas do Brasil, que encontram um dentista, né, um ortodontista aqui nos Estados Unidos, que não fala outro idioma e ele precisa de um mercado mais amplo. Então, para ele é muito mais fácil trazer esse dentista como um assistente odontológico, né? Porque vai trazer mais receita. Um dentista trabalhando para outro dentista traz menos lucro do que uma assistente odontológica num consultório. É uma verdade que no Brasil não existe. E você trabalhou nesse consultório enquanto buscava a validação do seu diploma. Isso. Do momento 0 que você começou a pesquisar, quanto tempo foi até você poder atuar como dentista na Flórida? Foram 5 anos. Sim. Entre começar a estudar, passar em todos os boards, conseguir a nota do TOEFL, ir para uma entrevista, ser aceita na universidade, fazer os 2 anos de residência e receber meu diploma. Foram 5 anos. Eu lembro de você grávida, dirigindo 30, 40 minutos no trânsito, né, de Boca para Miami e realmente fazendo todo um trabalho, porque eu acho que hoje na internet, Letícia, todo mundo vem de uma facilidade muito grande. Venha, você já vai passar no board, você já vai ser dentista. E não é que não é possível, mas é que vai requerer algum tipo de esforço. Sim. Tanto que você hoje clinica aqui, atua como dentista, mas também se dedica a ajudar outros brasileiros que querem atuar como dentista aqui. Fala um pouco desse trabalho pra gente, Letícia. Bom, todo passo a passo nesse processo é complicado principalmente em questão de receber informações, né? Então já existem algumas plataformas que ajudam, em específico brasileiros até mesmo, a trilhar o caminho das pedras. E eu nunca vi alguém que pudesse ajudar na prova prática. Por quê? Quando você é chamado para uma entrevista nesses programas para dentista internacional, eles querem ver qual é a sua destreza manual como dentista, porque já que você já é dentista em outro país, às vezes já tem especialização e tudo, eles querem ver como que você trabalha, como que é a sua mão, porque eles precisam de dentista que atuem, né? Uhum. E então eles te dão um manequim e pedem para você fazer preparos específicos. Por exemplo, esse dente você vai fazer um preparo para receber uma coroa de porcelana. E o americano, ele tem medidas específicas para cada tipo de preparo. E você tem um tempo para entregar todos esses preparos e uma prova teórica, muitas vezes, né? Que a gente chama de bench test. Então eu via todo mundo se preparando para o board, passei no board, consegui a nota no TOEFL, eu chegava na entrevista, não estou bem, meu currículo é maravilhoso, chegava na hora da prova prática,
eles não conseguiam terminar a prova prática. E se você não termina a prova prática, não você entra. reprova. É. Não tem que você fica muito nervoso, você não sabe o que fazer, como fazer, o nome dos materiais. E eu via muita gente falhando nesse momento. Ai, nossa, eu não consegui terminar meu bench test. Não, peraí, eu preciso ajudar essas pessoas, porque eu sofri muito. Eu fiz um mini laboratório na minha garagem e eu treinava sozinha assistindo vídeo do YouTube. E eu que me toquei, falei, não, peraí, eu acho que tem tempo para fazer isso, né? Porque você não tem tantas informações. Eles não te dão, então, essas instruções, você vai às cegas. 10 dias antes eles te dão instruções. Então, eu criei esse curso, que é o curso para o Bench Test, para todas as universidades dos Estados Unidos. A gente faz uma pesquisa em todas as universidades que tem o programa para International Dentists. E eu faço uma pesquisa todo ano, o que eles estão pedindo de preparo. E em um final de semana, a gente ensina todos os preparos possíveis que eles podem te pedir. Então, você já vai preparado como que vai ser esse Bench Test. Isso aqui é incrível, porque como eu disse, eu estudei aqui. Então, quando fui fazer a faculdade de Direito, eu já estava preparada para o fato de que eu ia ter que fazer um bacharel, fazer um novo vestibular, né? E daí você passa para aquele terror do primeiro ano, e aí não acabou, você tem que estudar, e depois você tem que passar no bar, que é uma outra pressão. E eu não quero dizer que a educação no Brasil é melhor ou pior, é que no Brasil você se forma sem ter que se preocupar com uma licença, exceto a OAB. Né? Mas aqui todas as cadeiras você tem que se formar, que essa é uma etapa, e daí você tem que se preparar para a prova da licença. Na odontologia, para quem é um dentista formado no exterior e está vindo para cá, funciona dessa mesma forma ou não? Na verdade, vai ser o contrário do que o americano faz. Aqui o americano, o dentista, né, que é o americaninho que saiu lá do high school, entrou numa faculdade de odontologia, ele faz o board no final do curso, do dental school. O dentista estrangeiro, ele tem que fazer o board antes de aplicar para o programa. Nossa! É o contrário, ele tem que provar que ele é dentista em outro país. Então, ele já faz o board. Então, imagina você investir todo esse tempo e dinheiro, né, esforço, para chegar no momento do benchmark test e não conseguir passar porque você não tem o conhecimento, tá nervoso, tem o inglês, que eu imagino que a prova seja feita em inglês, né, Letícia? Tudo em inglês, tudo então, em inglês. Tem que se virar nos 30. Tem que se virar nos 30. Você imigrar, você estudar a prova de inglês, passar nos boards, ser convidada para uma entrevista, chegar lá e não conseguir, né, fazer a entrevista do jeito certo e uma prova prática do jeito certo, perder por causa disso, e a chance de você ser convidado novamente para aquela universidade é muito baixa. É muito baixa. Eles já te conhecem. E eu imagino que o número de universidades que tem um programa para dentistas estrangeiros seja muito menor do que o que oferece as provas, os cursos para americanos. Sim, é menor, é menor. Eu acredito que a gente tem nos Estados Unidos 32 universidades que no país todo. No país todo. E qual a média de candidato por vaga? Tem universidades que aceitam só um por ano. Tem universidades que aceitam quase 80 por ano. No meu caso, a UF, a gente teve quase 400 aplicantes e aceitaram 12 no meu ano. Uau! Então, menos de 10% de admissão, aproximadamente 3 a 4%. Isso, desses 400, eles chamam 10% para entrevista. Então, dos 400 candidatos, 10% vão para a entrevista e dali tem uma outra peneira que é a entrevista em si. E que aí você entra no programa. São 400 aplicantes, 40 vão para a entrevista e o bench test. E dos 40, eles vão tirar só 12. Uau! Então, Letícia, para quem está assistindo e quer mais informações, é dentista, quer vir para os Estados Unidos, continuar atuando aqui, aonde que eles podem encontrar informações a respeito do seu trabalho, a respeito do seu curso, para prepará-los para essa etapa tão importante? Bom, no meu Instagram, vocês vão conseguir algumas informações sobre como é o processo todo. Eu também sempre indico alguns parceiros lá. Mas se você já está na fase final, que já está esperando ser convidado para uma entrevista em uma universidade e precisa se preparar para esse bench test, lá no meu Instagram tem, que também vai ter o Instagram do Ideal Institute, que tem todas as informações do curso. Só chamar no direct que alguém vai responder. Letícia, com um sorriso no rosto que eu encerro a nossa conversa. E para você que está assistindo Conexão Imigração USA e que sonha em ser dentista aqui na terra do Tio Sam, vale conhecer o trabalho da Letícia Silva, que já provou que é possível sim viver essa realidade e atuar como dentista aqui na terra do Tio Sam. Agora, você já sabe que todo domingo aqui na Record Américas, eu e você temos um encontro marcado antes do Domingo Espetacular, aqui no Conexão Imigração USA. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e domingo que vem eu espero vocês aqui. Até lá!